Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos na aula? Aula 21, revisão e avaliação. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos começar falando sobre produção artística. E nada melhor do que começar em um ateliê. Afinal, quando nós falamos de trazer essa produção, vamos ver na nossa aula também o que é importante nesse processo, os tipos de produção e lembrar que tem os modos de liberação. Tudo é uma etapa, então é um processo de construção. E criar não é algo de uma hora para outra. É necessário que a gente passe por algumas transformações. E isso parte desde o mundo das ideias, onde nós vamos colocar em ação, manifestar aquilo que acreditamos, que imaginamos. Então, quando falamos desse processo criativo, quando falamos da arte, vamos pensar que é necessário ter um entendimento de um homem que passa a evoluir junto com a sua história e que é construído a partir das suas experiências. E cada traço, cada cor, cada movimento retrata um pouquinho daquilo que foi vivenciado. Então eu trago o Schaeffer para a gente, olha só. O Fischer, ele nos fala da criação, sobre o pensar reflexível. E quando eu falo desse processo, é entender que nós não vamos ficar todo momento de forma linear. Vamos passar por mudanças. E essas mudanças, elas vão nos trazer também um olhar de desconstrução. Porque se nós não passamos por esse processo, nós vamos acabar ficando na inércia. E assim não vamos ter o novo. E é a partir desse novo, dessa mudança, que vão surgir diversas linguagens e assim a gente vai poder trazer uma contribuição diferente, trazendo não só a nossa opinião dentro das artes, mas também uma colaboração para a nossa cultura. Então, é automaticamente um fluxo de mudança. E assim a gente percebe que é dada a oportunidade de transitar por diversas áreas. E aqui a gente vai pensar em várias possibilidades, trazendo as linguagens artísticas. Olha só, quando eu falo desse processo das linguagens artísticas, é pensar que eu posso me expressar pela dança, pela música, pela pintura, pelo cinema, pela escultura. Cada um vai ter a sua manifestação. E às vezes isso só não foi despertado em você. Então, quando falamos dessa manifestação, começamos a trazer desde o nosso processo criativo. Então, vamos ver o que é criatividade? Olha só, essa criatividade começa desde pequeno, quando a gente ainda está naquele processo de entender onde estamos. Afinal, é começar a olhar e dar sentido à vida. A partir daí, começamos a ver soluções para os problemas. Assim, chegamos a um ponto em que vamos começar a trazer não só para as coisas do dia a dia, mas para nossos afazeres profissionais, para a nossa necessidade de expressar, e entendendo que é um processo inacabado, onde nem sempre o que a gente quer vai sair do jeito que a gente imagina. E isso sempre vai estar em construção. Afinal, nós sempre vamos encontrar algo para melhorar. Então, é esse inacabamento que faz com que a gente passe por essa constante transformação. E isso tudo é o quê? Uma forma de falar, de expressar. Então, a linguagem, ela é exatamente para a gente falar dessa vida sentida que nós temos, trazendo assim esse escutar, esse movimento, onde a gente consegue perceber que eu tenho
algo ali que vai ser diferente, ímpar. E ao mesmo tempo, eu vou trazer ali o meu vazio e a minha forma de expressar os dois lados da moeda, onde um complementa o outro. E assim a gente vai se construindo. Mas a gente percebe que necessita do outro. Então, essa linguagem me leva como meio de comunicação e nos torna, assim, pessoas com essa necessidade de manifestar, de falar, de expressar, trazendo essa compreensão que vai para além do que é escrito, mas trazendo aquilo que nós queremos expressar. Então, olha só, quando eu falo desse processo criativo, eu vou ver que existem caminhos. E esses caminhos me levam às várias linguagens. Então, quando a gente fala de linguagem, eu preciso lembrar que é diferente de língua. Porque a linguagem é como eu manifesto, enquanto a língua, ela vai ser aquela estrutura que vai seguir padrões. Então, eu tenho essas linguagens que vão me caber e eu vou começar a utilizar aquilo que eu me sinto mais à vontade, tenho mais afinidade. Mas, afinal, esse processo criativo, como a gente começa tudo isso? Então, olha só, é como se a gente começasse a olhar um problema e colocasse o foco. Então, não existe apenas uma forma de resolver, existem várias formas. E nós vamos lá e colocamos uma lupa naquele problema e aumentamos aquilo, e por isso para a gente parece tão diferente. Então, quando falamos desse processo, vamos perceber que era uma busca. Essa busca vai ser para poder começar a compartilhar, comunicar os sentimentos, as provocações, os questionamentos, a realidade que vivemos. E quando a gente não sabe por onde começar, existe uma pequena receita. Sabe aquele modelo de bolo que vem já só para você misturar? É exatamente assim. Olha só. Se de repente eu não sei como eu começo a criar, mas eu sei que eu preciso primeiro idealizar. Essa forma de idealizar, eu vou pensar como a saturação. É a minha primeira etapa, ou seja, eu vou começar subindo um degrau e nesse degrau eu vou imaginar. Então, se eu vou imaginar, eu vou começar a criar possibilidades do que eu posso produzir. E quando eu chego nesse segundo degrau, eu vou colocar a mão na massa, eu vou fazer aquilo se manifestar. Então, eu vou começar a pensar em técnicas. E qual é a linguagem que eu posso utilizar? Se de repente aquilo que eu vou fazer vai ser numa tela, eu vou utilizar técnicas de artes visuais. Se de repente eu vou fazer uma dança, eu vou pensar em técnicas dentro da dança. Quando tudo isso fica pronto, eu vou entregar para a sociedade, ou seja, eu vou liberar para as pessoas. Dentro dessa etapa, eu posso escolher que as pessoas apenas apreciem, ou se elas também vão compartilhar comigo e eu vou usar isso para melhorar. E eu posso o quê? Voltar para o processo inicial e ir subindo degrau por degrau. Assim nós vamos perceber que é uma construção contínua. Lembra da teoria do inacabado que a gente falou antes? Isso quer dizer que nem sempre vai estar pronto. Eu posso querer sempre melhorar aquilo. E hoje em dia, essa forma de liberação, ela também nos leva à tecnologia, com as mídias. Olha só. Essa obra que nós estamos vendo, por exemplo, ganhou uma proporção diferente quando nós falamos dentro desse contexto midiático, porque inúmeras releituras, possibilidades de interpretação podem ser enxergadas aqui. Então, uma das possibilidades é liberar dentro dessas redes. Mas, afinal, o que são essas mídias digitais? Olha só. Vamos perceber que são os meios de comunicação e distribuição desse conteúdo. Então, aquilo que antes era mais difícil e ficava limitado a um grupo de pessoas, agora ganha uma proporção de chegar para o mundo inteiro.
transformado em dados, ou seja, muito rápido, em forma de números. Olha só, um exemplo disso é quando nós falamos das redes sociais. Antes a gente tinha que mandar um SMS, fazer uma carta, e hoje em dia é só um like, uma curtida ou um direct. Um exemplo disso é o Instagram, que a gente utiliza não só como uma comunicação mais facilitada, mas também como uma forma de expor a nossa produção, criando ali portfólios, museus, compartilhando as coisas. Então, vamos avançando. Olha só, quando a gente percebe isso, a gente vê que a gente precisa de ferramentas digitais. Então, o que são essas ferramentas digitais? Essas ferramentas, elas são os aplicativos, programas, softwares que vão nos ajudar a criar. Então, dentro desse processo, eu vou perceber que eu tenho outras formas de trazer a minha arte, não só utilizando o pincel, apenas trazendo a tela, mas fazendo direto com aquilo que eu já tenho na palma da mão. Vem comigo. De repente, quando a gente olha, já estamos só rolando. Então, podemos ir para qualquer lugar do mundo, pintar qualquer coisa, criar de uma forma muito mais rápida. E quando nós falamos dessas ferramentas, é exatamente o como eu vou construir. É como se eu tivesse o ateliê, que antes era como a gente começou a aula, tudo rústico, lá no estúdio, mas agora eu tenho ele na palma da mão. Como apenas com um clique a gente começa a criar, pintando, desenhando e trazendo essa divulgação de forma mais facilitada. Mas como ficou esse processo entre a arte tradicional e a arte digital? Nós podemos perceber que elas permanecem, mas cada uma tendo as suas características. Então, olha só as mudanças. Quando a gente olha para essa mudança, vamos perceber que a tradicional é aquela que fica como uma obra única, porque ela está apenas de forma física, então ela acaba sendo mais restrita. Enquanto a digital, ela acaba expandindo e chegando a muitos outros lugares, a várias pessoas, porque ela acaba sendo virtual. E essas novas possibilidades de arte, que eu consigo misturar tudo junto, são aquilo que nós chamamos de arte generativa, arte interativa, onde eu vou ter, por exemplo, a realidade aumentada. E aqui a gente vai perceber que não é uma perda, são mudanças, transformações que apenas nos abrem novas possibilidades de criação. Então, um exemplo disso é a nossa arte interativa, onde eu vou ter o espectador que vai precisar interferir na obra para ela existir. Se eu não tenho uma participação do público, aquela obra ela não tem realmente a sua conclusão. Ela necessita que o espectador interaja com a obra. Então, quando a gente fala disso, vamos perceber, por exemplo, os grandes intervenções, happenings, movimentos que necessitam que o público eles mexam no objeto, participem de alguma coisa, estejam ali presentes e não apenas contemplando, assistindo, mas fazendo com que a obra seja viva. E o outro é a realidade aumentada, onde a gente vai perceber que é eu trazer a mistura do mundo real com o virtual. E a partir disso nós vamos ver que é trazer uma possibilidade de viver esse virtual aqui no mundo físico. Exemplos são os jogos que a gente vê hoje, que nos trazem até essa aproximação social pela arte digital. Olha só. Quando a gente fala dessa aproximação, vamos perceber que é trazer também essa interação entre as pessoas. E eu passo a me comunicar com uma pessoa lá do outro lado do mundo e posso até criar junto com ela, trazendo assim uma nova arte. Então,
Veja só, quando a gente fala de fazer uma arte digital, eu vou pensar em quebrar barreiras, trazendo assim interesses em comum, criando as comunidades, que são esses grupos online, o ativismo digital, quando eu consigo colocar ali a arte também como uma forma de debate, de protesto, e como também ponte para muitas realizações, pensando que nós não vamos colocar problemas, muros, mas sim soluções para colaborar com novos projetos e criar novas artes. E aqui vamos trazer realmente para pessoas de vários países. Tudo isso porque a arte, ela está aí nesse meio dos dados. Então, veja só, quando falamos desse processo, vamos perceber que nós não estamos isolados. Nós somos um pouco desse mundo inteiro, das várias ciências. Dentro de nós existem muitos universos. Se olhamos apenas como uma unidade, vamos perceber que temos ali micro-universos. E somos formados por todos esses conhecimentos. Assim como as redes de dados que vão se espalhando, nós também temos essas conexões. E elas vão nos forjando. E vai trazendo aquilo que a gente chama de personalidade. Dentro da arte, eu também vou trazer como estilo. Vem comigo. Quando a gente fala desse processo de estilo, eu vou trazer essa personalidade, que vai ser a sua assinatura no mundo. Então, quando eu falo disso, eu vou trazer que essa assinatura, ela vai ser a sua forma de enxergar, de existir, de se expressar. E quando a gente fala, por exemplo, disso nas nossas artes, na linguagem, esse estilo, ele vai ser a sua pincelada, as linhas, as formas, as cores, que vão nos ajudar a ter um olhar para a nossa própria vida, nos conectando com o nosso projeto de vida, pensando que a arte ela não está separada do nosso dia a dia, ela não está isolada, mas é a própria vida. Por isso, a construção de um projeto de vida é exatamente a gente olhar que não está ali somente dentro dos documentos, mas alinhado aos nossos valores. E a arte é um campo que traz para a gente essa forma de enxergar, de trazer essa exploração de formas diferentes de expressar e valorizar. Então, cada estilo, a gente vai perceber que traz para a gente essa forma de se revelar, tendo uma possibilidade de enxergar o mundo de diferentes formas. Por isso, quando falamos de uma forma de ver essa realidade, não quer dizer que é o correto, mas apenas a sua perspectiva. E cada estilo é uma forma de trazer ali a sua linguagem, a sua forma de se expressar. Então, não existe um certo ou errado, existe aquilo que lhe cabe. A partir disso, a gente percebe que nós nada somos sozinhos, já que temos tanta necessidade de manifestar, de expressar, de comunicar. A interação social pela arte, ela é fundamental, porque ela nos ajuda a enxergar que precisamos do outro para crescer. A arte colaborativa, por exemplo, que chega a vários lugares do mundo. E assim, passamos a enxergar que podemos criar pontes e não muros, tanto na nossa vida quanto na nossa arte. Afinal, hoje temos possibilidades de romper barreiras, trazendo possibilidades diferentes de enxergar o mundo, para além do tradicional, e trazendo isso de forma misturada, utilizando a nossa criatividade. E isso precisa ser desenvolvido dentro de nós. Aquela criança que nós não podemos deixar morrer, sempre reviver, trazendo uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma da gente se expressar e aceitar que nunca está completo. Assim como uma obra que nós vamos fazendo e às vezes precisamos passar a borracha, nós também somos assim. É necessário entender que não estamos prontos e acabados. Vamos nos construindo ao longo da vida e desse processo, que também é arte. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.